Obrigado, equipe, obrigado, pastor Wilson. Esse momento de intercessão é precioso, necessário para as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. O meu desejo é fazer a leitura de todo o capítulo para ficar esclarecido o contexto aos irmãos. Então me permitam ler desde o verso 1, e aí seguiremos até o último verso, verso 23. Tem na projeção, mas acompanhe na sua Bíblia. Nós não vamos ficar presos apenas a essa referência, ou ao livro de 2 Samuel, nós vamos voltar depois para o livro de 1 Samuel, mas aqui vai nos ajudar e nos situar dentro da história. Nós vamos começar de trás para frente, né? A história que queremos compartilhar com os irmãos hoje. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava com uma colina, ou em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carroça. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamboris, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse:
como o rei de Israel se destacou hoje, despedindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais, me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por esses escravos que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Amém? Nós já oramos, conversamos com o Senhor. Tem na projeção, quem tiver aí na projeção, a história de Mical. Vocês podem nos ajudar fazendo a projeção, e nela nós temos as referências sobre a vida de Mical, com exceção dessa que nós acabamos de ler, de 2 Samuel 6. Antes de partir para o conteúdo da mensagem, duas coisas me chamam a atenção desse texto. A cada 6 passos, um sacrifício de um boi gordo. Já pensou quanto churrasco a gente iria fazer, não é? Cada 6 passos, vamos contar? E não era passo assim não, era passo carregando peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrifica um boi gordo. Mais 6, um sacrifício, até chegar na cidade de Davi. A outra é que de todos os que estavam no dia da festa, na celebração, na chegada da arca de Deus, em Jerusalém, na cidade de Davi, distribuíram bolos de tâmara, bolos de passas, né? Pão para todo mundo. Isso me faz lembrar o pessoal do aniversário da igreja, que no aniversário da igreja distribui bolo para todo mundo, né? Quando a gente fazia a cada aniversário 1 metro de bolo. Então, já pensou, 45 anos de vida, 45 metros de bolo, seria bolo para todo mundo comer depois do culto de graça. E era muito mais do que isso, era para uma população inteira, era uma festa. Vocês concordam comigo? Já pensou assim? 45 anos do Tarumã vai ser uma festa, né? Vai ser uma bênção. Mas não é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar a história de uma princesa apaixonada, ou de princesa apaixonada para uma mulher arrogante e amarga. Essa é a história de Mical. Alguém aí já ouviu a história de Mical? Então vamos conhecer a história de Mical e trazer dela algumas aplicações para a nossa vida, tirar aqui algumas lições preciosas. Nós vivemos uma história que foi acompanhada pela mídia brasileira, mídia internacional. Isso marcou a história da monarquia inglesa, que foi a morte de Diana, conhecida como Lady Di, né? A princesa que na cidade de Paris, ali 1997, se eu não me engano, naquele terrível e trágico acidente, morre Diana. Isso chocou o mundo, todos ficaram chocados, né? Lamentaram a morte daquela princesa. E lamentaram porque, de fato, ela era uma pessoa carismática, bonita, elegante, bondosa. A sua bondade solidária marcou muitas comunidades, e uma princesa elogiada, admirada, como há muito tempo não se via, e depois dela, muito tempo não se vê. Foi uma das princesas do nosso tempo, do nosso século passado e desse, admirada, elogiada e até hoje apreciada. Os seus filhos ainda são seguidos pelo mundo inteiro. De olho as pessoas quando lembram da monarquia, ou lembram da rainha, ou lembram da princesa Diana. Mas
Não é a história de Diana que nós estamos falando, é sobre a história da princesa Mical. Princesa porque ela foi filha do primeiro rei de Israel, que foi Saul. E para pensar na história de Mical, associada à nossa ênfase para 2025, que é vivendo o avivamento, você pode até perguntar, como está na nossa projeção. Acharam? História de Mical? Está no computador, está na área de trabalho. Vocês podem buscar lá, está lá a história de Mical, ou vida de Mical, e aí vocês podem nos ajudar na projeção. Aqui nós temos a vida, o contexto, né? Vamos para o contexto da vida dessa princesa, para a gente entender. Contexto político, ela viveu num período não muito fácil. Quem lê a Bíblia, conhece a história bíblica e preparando essas mensagens, me dá saudade de ser professor do Velho Testamento de novo, né? Dava aula de Antigo Testamento no seminário e também a gente viu na nossa EBD aula de Antigo Testamento. Mas ela viveu num contexto não muito fácil. Foi a transição, vocês vão se lembrar, do período dos juízes. Nós falamos sobre Jefté, falamos sobre Sansão, esses foram personagens do período dos juízes. Então a transição entre esse período dos juízes para a monarquia de Israel, para um rei em Israel, foi esse período que ela viveu. E o povo, para pensar no rei Saul, estava irado, indignado, rebelde. Eles queriam um rei, pediam para Samuel um rei segundo as nações, segundo os povos. Eles queriam seguir o modelo dos povos vizinhos, das nações vizinhas. Eles achavam que tendo um rei como as outras nações tinham, iriam resolver o problema deles, problema econômico, problema político, problema financeiro, todos os problemas espirituais eles achavam que resolveriam tendo um rei. Samuel até chega a ficar irado com o povo, pensando que eles estavam rejeitando Samuel, que era na época o juiz, era o sacerdote, o líder do povo, da nação na época. Mas Deus diz a Samuel: Samuel, não fique chateado, eles não estão rejeitando você. Na verdade, eles estão rejeitando a mim como rei deles. Eles não estão rejeitando você como sacerdote, você como profeta, você como líder. Eles estão rejeitando a minha liderança sobre a vida deles. Esse povo havia esquecido que eles tiveram líderes extraordinários que não foram reis. Eles tiveram líderes como Moisés, o libertador, que conduziu, tirou eles da escravidão do Egito, conduziu durante toda a peregrinação do deserto. Eles esqueceram que Deus usou o sucessor de Moisés, o grande conquistador, Josué, que os levou à conquista da terra prometida, a distribuição de todo o território, onde eles agora estavam estabelecidos, como povo, como tribo, como nação. Eles esqueceram que Deus levantou personagens, os juízes, como Sansão, como Jefté, como Gideão, como Uda, como vários outros, para libertá-los da opressão dos filisteus, dos amonitas, dos gibeonitas, de vários. Mas eles esqueceram disso e queriam um rei. E aí Deus usa, esqueceram de Samuel. Samuel, que até então era o grande líder deles, respeitado, honrado, considerado por todas as tribos de Israel. Anualmente visitava várias cidades para saber a situação do povo e ajuizar sobre eles. Profeta, sacerdote, homem de Deus, líder extraordinário, que fez exatamente essa transição do período dos juízes para o período da monarquia. Eles esqueceram tudo isso. Tudo que Deus havia feito em prol deles, dizia assim: não, nós queremos um rei é que vai ajudar a gente, um rei é que vai resolver o nosso problema. E aí Samuel unge Saul como rei.
Saul, que era um homem bonito, alto, mas tinha alguns problemas que depois a gente fala das dificuldades de Saul. Unge Saul como rei. E Saul tem alguns filhos. Dos filhos de Saul, fazia parte Merabe, sua filha mais velha, e Mical, sua caçula. Ele teve mais 2 filhos da mesma mulher, mas teve outros filhos, como Isbosete, Mefibosete, todos eram filhos de Saul. Então, era uma família grande. E agora, ela, princesa, nasceu nesse contexto. Rei, bem novo, primeiro rei de Israel, a transição, estabelecer a monarquia, como fazer para conquistar a simpatia, conquistar o respeito do povo, ser reconhecido como uma autoridade importante, o palácio, porque Samuel inclusive esclarece para o povo o que era ter um rei. Ele diz: olha, agora os filhos de vocês vão ser recrutados para fazerem parte do exército, vocês vão ser cobrados em impostos para manter o palácio do rei. Disse como é que funcionaria agora. Fazer essa transição não era fácil, e Mical fazia parte desse contexto. Filho de um rei, filho de um pai, que tinha que ter o reconhecimento de toda a população de Israel, de todas as tribos de Israel. Um desafio para sua mãe e um desafio para Saul: educar, instruir, esclarecer, colocar regras, dizer o que era possível, o que podia e o que não podia, educar todos os filhos agora com a cultura do palácio. Não fácil. Imagine você ser pobre, bem pobre, do campo, acostumado na roça, e ganhar na loteria americana, não vou dizer a brasileira, americana, milhões de dólares, virar rico de repente e fazer parte da alta sociedade. Você que está acostumado a comer com colher, agora vai ter que comer com garfos, colocar pratos diversos, saber para cada talher serve, para cada prato que serve, para cada xícara que serve, cada regra social, como sentar. Pensa nisso. Mical teve que ser educada para ser agora filha do rei, ela que era camponesa antes. Seu pai cuidava de jumento, de gado no campo, e agora ela era princesa. Ela foi nesse contexto educada. Contexto familiar. Mical era uma jovem, bela, destacada, diz o texto, e aí vocês podem, desde 1 Samuel, capítulo 18, na sequência, capítulo 19, capítulo 25, 1 Samuel, 2 Samuel, segue a sequência da história. Caçula do primeiro rei de Israel, Saul, sua mãe era Ainoã, dela pouco se sabe, pouco se registra na Bíblia, mas deve ter criado Mical, instruído com todas as orientações devidas. Depois a gente volta nos detalhes da história, vamos correr. A grande paixão de Mical. Saul se torna rei, e um dos primeiros problemas que ele tem é enfrentar e vencer os filisteus, inimigos constantes de Israel. E aí vocês se lembram da história do gigante Golias. Quem vai matar o gigante? E Saul, angustiado com isso, promete que quem matasse o gigante se casaria com a sua filha. Ele daria a sua filha em casamento, no caso a filha mais velha, Merabe. Davi vai, mata o gigante, então ele teria o direito a se casar com Merabe, mas ele disse: não sou digno de casar com a filha do rei, eu não sou digno de fazer parte do palácio, eu sou um simples, humilde, não vou conseguir. Mas a promessa era para que ele casasse. Saul também esquece desse compromisso, dessa responsabilidade, e não dá Merabe em casamento a Davi. Davi continua sozinho, dá a Merabe para se casar com outro homem, e Merabe se casa com outro homem, e nesse interim, a filha caçula é apaixonada por Davi. Já pensou? Homem valente, matador de leão, matador de gigante, guerreiro, né? Admirado pelo povo.
porque as pessoas já admiravam Davi nas suas batalhas, nas suas vitórias. A admirada Mical se apaixona por Davi. E Saul fica sabendo que a sua filha caçula era apaixonada por Davi e tenta tirar proveito dessa situação. Ele disse: já que eu não gosto de Davi, já criou ali uma rixa, não dá para contar toda a história, já tinha ficado com inveja de Davi, com ciúmes de Davi, porque ele era admirado, cantavam nas ruas de Jerusalém, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, diz o texto que ele ficou com inveja de Davi. Entrou um espírito mau em Saul, e ele tentou matar Davi com uma lança. Davi se desviou uma vez, 2 vezes, e ele fez isso por 2 vezes. Então, Mical se apaixona por Davi, e aí o dote espalha-se no meio do exército, dos guerreiros e do palácio, que quem vencesse, matasse 100 filisteus e trouxesse o prepúcio dos 100 filisteus, se casaria com Mical. Sabe o que é prepúcio, né? Era quase uma castração, tinha que matar e fazer uma operação de fimose e trazer a pele do pênis dos filisteus para mostrar para Saul que eles tinham realmente feito aquela cirurgia com estes homens. Esse era o dote pelo preço de Mical. Davi fica sabendo disso, então vai, antes que vença o prazo, mata não só 100 filisteus, mata 200 filisteus e traz os 200 prepúcios como dote e apresenta a Saul. E agora não tinha jeito, a tentativa de Saul era: se Davi vai matar os filisteus, ele vai ser morto na batalha, então eu elimino 2 problemas, nem caso Mical e mato meu inimigo Davi. Mas Davi tem vitória, vem e se casa com Mical. Casada com Mical, Mical feliz, apaixonada, gosta de Davi, e Saul fica mais irritado ainda, porque Mical gostava de Davi, o povo gostava de Davi, e Davi, com seu instrumento de corda, cantava muitas vezes para acalmar o espírito de Saul, porque ele era um homem nervoso, agitado, depressivo, com muitos problemas, né? Ora profetizava, mas ora entrava um espírito mau em Saul, e Davi está lá cantando para Saul, e de repente Saul olha para Davi, e vem nele uma raiva, uma inveja, um ciúme, um sentimento ruim em Saul. Ele pega a sua lança e joga em Davi, para matá-lo. Davi se livra da lança e foge. Aliás, foge não, sai, escapa dali. Mas Saul faz uma articulação com seus guerreiros, com seus soldados, dizendo: vigie Davi na casa dele e mate Davi. Então Davi estava lá deitado, e aí Mical disse: olha, meu pai quer matar você, se você dormir aqui, você não amanhece, você vai amanhecer morto. E aí ela pega Davi, ajuda Davi a fugir pela janela. Davi foge, e ela na cama faz um disfarce, coloca um travesseiro com pele de cabra, coloca uma estátua, uma imagem, um Deus, digamos assim, da família, coloca lá, cobre com lençol, e quando os soldados vêm para matar Davi, que puxam, está lá a estátua deitada, e Davi já fugiu. Saul procura Mical e diz assim: como você ajuda o meu inimigo, você me trai, dando fuga ao meu inimigo. Agora pensa o sentimento de Mical: agradar o pai ou salvar o marido? Davi foge, e foge sozinho, não leva Mical. Mical fica no palácio, e Davi vai embora. Nas suas andanças, nas suas peregrinações, depois de um tempo, ele se casa com Abigail. Não dá para adiantar a história aqui. Ele se casa com Abigail, se casa com outras mulheres, tem outras, se torna um líder da tribo de Judá, depois se torna o grande líder de todas as tribos de Israel, e com a morte de Saul, Davi se torna o rei de Judá, e depois, com a morte do último sucessor de Saul, seu filho Isbosete,
Saul então assume a liderança de todo o reino de Israel e de todas as tribos. Mas antes da morte de Isbosete, ele faz um acordo com o seu comandante do exército, dizendo, um acordo com Isbosete: olha, nós não guerrearemos, nós não brigaremos, nós não lutaremos, mas me mande Mical de volta para casa. Você tem que mandar Mical, a filha caçula de Saul, embora. Vim do palácio e vim morar comigo de volta, minha esposa eu quero de volta. Só que Saul já havia dado Mical em casamento a outro homem. E quando Mical é levada numa carroça, diz o texto que o seu atual esposo sai correndo atrás daquela carroça, por um longo tempo, uma longa distância, querendo que Mical não fosse embora e que voltasse. Por fim, Mical vai para o palácio, passa a morar com Davi. Davi tem as suas vitórias, as suas conquistas, derrota os filisteus, e a arca de Deus, que estava de posse com os filisteus, agora precisaria retornar para a casa de Davi, para o palácio de Davi, ou para a cidade de Davi, para Jerusalém. Ao transportar a arca, a primeira vez não deu certo, porque vocês, como leram o texto, tem um acidente, Uza morre, Davi fica com medo, deixa a arca na casa de Obed-edom. Num segundo momento, Davi vai lá, traz a arca com todos os sacrifícios, e quando Davi chega na cidade, entrando na cidade, está lá Mical na janela, olhando Davi. Davi dança, alegre, feliz, sacrificando, com todo o povo festejando. Diz o texto que Mical desprezou Davi em seu coração. E aí o resumo é que Mical, por fim da sua vida, não tem filhos com Davi, fica sozinha, né? Morre sem dar herdeiros a Davi, morre sem ter filhos. Vamos voltar no tempo? Vamos voltar na história de Mical e tirar algumas lições preciosas para nós, tirando algumas histórias aqui de Davi. Foi fácil a vida de Mical? No primeiro momento, princesa, admirada, filha de Saul. Olha, que mulher forte, diz o texto, bonita, admirada, a filha caçula, paparicada, provavelmente bem instruída, bem orientada por sua mãe, protegida pelo seu pai Saul. Essa era Mical no princípio, cheia de sonhos, cheia de planos, cheia de ideais, e se apaixona pela pessoa certa, Davi, o futuro rei de Israel, grande comandante do exército. Se apaixona no primeiro momento pela pessoa certa, não era a pessoa errada. O único problema de Mical é que Saul, seu pai, era um homem inconstante, invejoso, amargurado, ciumento. Diz um livro, O Imensurável Amor de Deus, é um capítulo dedicado exclusivamente, falando da vida de Saul, da ferida de Saul, com uma ferida profunda de rejeição. Por isso ele se comparava muito à vida de Davi, e sentiu inveja de Davi, porque ele se sentiu diminuído por Davi ser admirado, ser cantado, ser elogiado, ser reconhecido pelos seus parceiros do exército. O pai de Mical era essa pessoa, amargurada. Imagine você ter alguém cantando para você, salmodiando para você aqui no culto, e você sentado aí no banco, com raiva do Danilo, querendo matar o Danilo, querendo esganar o Danilo, que esse menino aí, sua vontade, se tivesse uma lança, era matá-lo. É o sentimento de Saul. Está lá Davi cantando para ele, salmodiando para ele, de repente ele olha para Davi, pega a lança e tenta matá-lo.
Esse era o pai de Mical. Isso significa dizer que a gente tem que ter muito cuidado com os sentimentos que nós nutrimos em nossos corações enquanto figuras paternas ou maternas. Como é o meu coração? Como são os meus sentimentos? Ou como estão os meus sentimentos? Eu sou uma pessoa amargurada, rancorosa, ciumenta, invejosa, que fico comparando a minha vida com a vida das outras pessoas, que fico comparando a vida dos meus filhos com a vida do filho dos outros, que fico querendo imitar, fazer alguma coisa que seja parecido. Eu sou alguém que tem dificuldade de ouvir uma crítica. Saul não gostava de críticas, só em elogiar o outro já era uma crítica para ele. Só em reconhecer a qualidade do outro, ele já entendia como uma crítica para ele, como algo de machucá-lo profundamente. Então, esse era o pai de Mical. A Bíblia não fala sobre a mãe de Mical, mas o pai de Mical fala, Saul. Saul era um homem precipitado espiritualmente, religiosamente falando. Ele não tinha paciência de esperar Deus falar com ele. Em um dos momentos, quando ele está aguardando Deus falar com a nação, falar com ele, se iria por uma batalha ou não, ele resolveu vestir as vestes sacerdotais, assumir o papel de Samuel e oferecer sacrifícios, para ver se Deus falava com ele. Em outro momento, Deus não fala com ele, ele vai consultar uma vidente, para saber o que tinha para falar para ele, porque ele não conseguia ouvir. Era uma pessoa impaciente, intolerante. Espiritualmente, o contexto da vida de Mical nos traz uma reflexão também. Nós temos paciência para ouvir Deus falar com a gente? Para esperar a voz de Deus antes da gente tomar decisões importantes, sem nos precipitarmos, porque quando tomamos decisões precipitadas, sofre a gente, a família e todos os que estão em volta, é fato. Então o contexto da família de Mical nos traz essa grande lição. Segundo, se apaixonar, natural, casar-se com Davi, casou, sem problema, proteger o seu marido. Esse é um dilema. O que você faria no lugar de Mical? Se seu pai odiasse o seu marido e quisesse a morte dele, e você o amasse e o admirasse tanto, e não quisesse que ele morresse, você fugiria com ele? Ou daria fuga para ele e ficaria na casa do papai e mamãe? O que fazer de Mical? Que dificuldade, ela era tão jovem. Para os meninos e meninas, aqueles que são jovens, enquanto está apaixonado é uma bênção, depois que se casa aí vem os problemas. Eu almoço na casa da sogra, ou almoço na casa de papai e mamãe? Eu vou para a casa da sogra e do sogro, eu fico na casa de papai e mamãe. Quem que eu agrado? Ou eu agrado meu marido? Meu pai me convidou para ir almoçar e meu marido disse que não quer ir almoçar na casa de papai porque ele quer que a gente saia. O que fazer? Que dilema. Só que esse dilema aqui era pior ainda. Era entre a vida e a morte do seu marido. Que decisão Mical tinha que tomar? A outra, a gente pode pensar no marido Davi. Ao fugir, por que Davi não levou Mical? Por que Davi deixa Mical em casa? Por que Davi, em vez de fugir sozinho, não leva Mical junto? Já eram casados. Talvez querendo proteger Mical da guerra, de viver sem um lar, sem um canto para dormir. Talvez esse fosse o sentimento de Davi de proteção de Mical, mas Mical fica.
E depois Mical é dada em casamento a outro homem. Vamos pensar do outro aspecto. Será que Mical era amada por Davi mesmo? Ou Davi se casou com Mical por interesse? O texto não diz que Davi amava Mical. O texto diz que Mical amava Davi. Quantas pessoas que se casam por interesse e não por amor. E depois, na hora de decidir as coisas importantes na vida e dos relacionamentos, ficam com dificuldades para decidirem. Se Davi não amou Mical como deveria amar, se não se preocupou e não cuidou de Mical e se casou por interesse, então Mical agora se casa de novo. Foi entregue por seu pai para outra pessoa. E diz o texto que pelo jeito aquele homem amava Mical. Tanto que quando ela foi levada de volta para Davi, ele correu atrás da carroça. Imagina que homem apaixonado, que cena romântica. Não leva Mical, deixa, eu gosto dela, eu a amo. Eu já construí uma vida com ela, não vai. Eu imagino aqui o comandante e os soldados, colocando o esposo de Mical lá, e ela olhando e vindo embora, e chega agora e tem que encarar o esposo que nem ligou para ela. Durante todo esse tempo, nós não encontramos referências de que Davi perguntou de Mical, se interessou em saber onde estava Mical, como estava Mical. Só no final, depois de tudo, aí ele queria trazer Mical de volta. Mical volta para casa. E agora, o coração de Mical já não era o coração daquela menina, apaixonada por Davi, cheia de sonhos, princesa. Agora o coração de Mical parece-nos, segundo a história, está cheio de amargura, cheio de rancores, cheio de sentimentos não muito preciosos. Ora, nós imaginamos, na última cena, quando ela está na janela, olhando Davi, dançando, se expondo, celebrando, festejando, alegre, feliz, abraçando provavelmente as pessoas, ela desprezou. Imagine, a gente fica com um pensamento, era ciúme de Mical, ou era arrogância de Mical? Mical estava desprezando Davi, porque olha lá, é o rei, a figura dele, a autoridade dele, a posição dele, ele não tem que se misturar mais com essa gente, ele não tem mais que estar lá no meio do povo, ele é o rei, ele tinha que estar no palácio, ele tinha que estar aqui, ele tinha que estar com a família dele aqui, não tinha que estar lá no meio do povo. Ou o sentimento dela era de ciúme, porque estava lá abraçando, e as pessoas próximas de Davi, mulheres, homens, crianças, era ciúme. Não seria Mical, ou não teria Mical absorvido parte da personalidade do seu pai, invejosa, arrogante, insegura, ciumenta, tudo isso. Mical agora nos parece uma pessoa amarga, rancorosa, arrogante, soberba, vaidosa, distante, fria, já não mais aquela menina expressiva, forte, como diz o início do texto, mas essa era Mical, depois da sua jornada de vida, da sua história até aqui. A amargura por ter tomado conta do coração de Mical, provavelmente lhe tenha causado a histeria, dificuldade de ter filhos, ou outros problemas, pode ter sido um problema físico, mas Mical, por não ter filho, e ver as outras concubinas de Davi terem filhos, lhe darem filhos, Betseba lhe dando filhos, inclusive o que veio a ser o futuro rei de Israel, e ela estéril, sem poder ter filhos.
Essa era a vida de Mical. A gente traz um sentimento para a nossa vida. Todos nós passamos perrengues na vida. Todos nós sofremos durante a nossa história de vida. Algumas pessoas são traídas, algumas pessoas são enganadas, algumas pessoas são violentadas, algumas pessoas são agredidas, algumas pessoas passam por privações, outras ganham e perdem muito rápido. E durante essa história de vida, como é que a gente tem se tornado? Se você for fazer um comparativo entre a vida de Mical e a vida de Abigail, que era uma das esposas de Davi, filha de um fazendeiro que não quis servir Davi, você vai achar interessante o comparativo, porque Abigail, em vez de se tornar amarga, como Mical, Abigail se torna serva, se torna importante na história do seu povo, na história da sua família e do palácio e da vida de Davi, se torna admirável. Mas, trazendo para a nossa vida, como é isso? Nós podemos concluir dizendo que não há avivamento, não há avivamento na nossa vida, se guardamos mágoas, rancores, ressentimentos, vivemos nutrindo sentimentos de inveja, de amargura, de ressentimento de pessoas. Como Deus vai agir na nossa vida? Como Deus vai trabalhar no nosso coração, na nossa história e na nossa vida? O que Deus vai fazer conosco? Precisamos repensar. A história de Mical nos traz lições preciosas. Uma delas, os problemas e dificuldades da vida podem nos forjar para sermos melhores como pessoas, melhores como esposas, melhores como maridos, melhores como profissionais ou piores. Não podemos inibir, proibir, cercear as pessoas de celebrarem e de se alegrarem na celebração a Deus, no seu culto, na sua expressão de culto. Olha lá, aquele lá levanta a mão, vai dizer que isso é espiritualidade? Aquele lá fecha o olho, vai dizer que aquilo lá é espiritualidade? Aquele não levanta a mão, aquele só fica assim, frio. Nós não podemos fazer juízo de valor com relação à adoração de outra pessoa. Mical fez isso com Davi, e ele disse diante de Deus: me alegrarei mesmo, dançarei mesmo, festejarei mesmo, me humilharei mesmo, não tem problema. Se eu chegar na igreja e me ajoelhar, e alguém me vê ajoelhado, isso aí é espiritual, aí eu fico com medo de pensar isso de mim, não me ajoelho para orar. Se eu levantar a mão, vão dizer, não fique preocupado, e nem fique cuidando da vida dos outros, no momento de adoração, talvez porque o seu coração esteja por alguma coisa magoada, ferida, você está fazendo como Mical, olhando a adoração dos outros, em vez de se preocupar com a sua adoração. Mical, em vez de estar lá junto com o povo adorando, estava chegando a arca, símbolo da presença de Deus com o povo, ela estava lá na janela só observando. Tem gente que, em vez de participar do culto, da celebração, fica lá só observando os outros, não participa. Então é necessário a gente participar, faz parte da nossa vida de avivamento com Deus. Não podemos ser arrogantes diante da posição que temos, desprezando as outras e considerando-as inferiores. Se o sentimento de Mical era de arrogância, não posso me misturar com esse povo aí, esses crentes, essa igreja, lá da periferia do bairro, eu não vou me misturar com eles. Eu lá fazer parte da igreja do Jazz, eu não, vou não. Eu vou lá me misturar com as pessoas, vou não. Também não somos melhores que
Ninguém. Não podemos ser dessa forma. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, somos passivos de erros. Davi era o homem segundo o coração de Deus, e muitos erros cometeu, inclusive com Mical. Por fim, não é possível vivermos um avivamento como igreja, tendo o coração de Mical ao fim de sua vida. Mas é possível viver um avivamento tendo o coração de Mical no início da sua vida, apaixonados por Deus, felizes, cheios de sonhos, cheios de ideais, cheios de planos, leais, fiéis. Isso é o que Deus quer da nossa vida. Não deixe que o tempo, que os problemas, que as dificuldades criem tanta amargura no seu coração, ao ponto de inibi-lo, de constrangê-la, estar na presença de Deus em alegria. Amém? Quem aí quer terminar a vida como Mical? Ninguém. Quem não quer terminar a vida como Mical, fica em pé. Amém. Oh, glória a Deus, ninguém quer ficar como Mical, amargurado, triste. Então a equipe de louvor também vai estar aqui. Ninguém vai ficar cultivando raiva do Danilo, ninguém vai ficar cultivando raiva da nossa equipe de louvor, nada disso. Nós vamos nos alegrar na presença do Senhor e vamos orar, pedindo que Deus nos ajude